Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre Jó, e falar assim sobre a nossa vida, sobre como nós temos enfrentado as lutas, as dificuldades. Jó, ele foi um homem que todos nós sabemos a história de Jó, todos nós conhecemos a história de Jó. E é uma das passagens bíblicas mais pregadas, né, no Brasil e mundo afora. Mas o que eu quero falar é sobre o exemplo de Jó. É que trazendo assim uma reflexão que quando muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por um processo, aquele processo de espera, aquele processo de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Às vezes muitas pessoas chegam para nós dando opinião do que nós devemos fazer, de como nós devemos agir, é, falando para a gente tomar alguma atitude, mas tem coisa, meus queridos, que fogem da nossa capacidade, foge, não está nas nossas mãos para nós tomarmos alguma atitude. Não é para a gente fazer algo, mas é para esperar em Deus. Tem coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, lutas, adversidades, dificuldades, seja financeiro, seja espiritual, seja físico, seja na família, seja o casamento, qualquer que seja a área das nossas vidas, quando a gente passa por alguma dificuldade, às vezes não é para a gente. Tem momentos que é para nós agirmos, mas tem momentos que é para Deus agir. Então a gente vê como aconteceu com Jó. Eu tenho certeza, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto. Então Jó, ele se perguntava, mas o porquê que acontecia aquilo com ele? Mas aí quando chega o momento mais difícil da vida de Jó, ao invés de ele ter apoio dos amigos, quando os amigos chegam até ele, chega para acusar, chega para dizer que Jó havia pecado, que era por isso que Jó estava passando por aquela situação. Mas, na verdade, aquilo ali fugiu do controle de Jó, foi permissão de Deus. O que Jó estava passando, a situação que Jó estava passando, Jó não tinha como agir, porque foi uma permissão divina. Deus colocou Jó naquela situação. A Bíblia nos diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus, ele prova sim. E nós passamos por provações. Eu costumo dizer que a vida do crente é como se fosse nós estivéssemos numa escola. Então a gente começa estudando, estudando, aí vem os trabalhos, vem os testes e no final vem a prova. E a nossa vida como cristãos, nós somos assim, nós vivemos, nós temos provas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por angústias, nós passamos por aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que acontece muitas vezes, que outro dia eu estava até comentando com a minha irmã, é o seguinte: às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, nós estamos tentando manter a calma diante do Senhor. E o que acontece? Vem uma pessoa e começa a falar: ah, mas você deveria agir dessa forma, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Colocar situações, querer dar sugestões, querer pôr a mão aonde não é para ele pôr a mão. Onde muitas vezes não é nem para eu colocar minha mão, porque é uma situação que Deus está permitindo que eu passe, que Deus quer trabalhar em mim. Por quê? Porque eu só vou ter experiência se eu passar por certas coisas. Se eu não passar, eu não terei experiência. Então, se eu não passar, como eu não terei experiência, Deus me permite, às vezes, passar por algumas situações para que aquilo gere em mim experiência. Através da experiência vem a paciência. E através de tudo aquilo que eu passei vai gerar um testemunho. E com esse testemunho eu posso ajudar outras pessoas. Posso contar a minha experiência, como que aconteceu e como que Deus me deu vitória. Então, assim, há coisas que não é para nós fazermos. Há situações que nós só temos que orar e louvar o Senhor, porque independente da dificuldade que nós estamos passando, nós temos que louvar o Senhor. E aqui no livro de Jó, no capítulo 12, diz assim, tem como título: Jó defende-se das acusações dos seus amigos, e diz assim: na verdade, então, Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo,
e convosco morrerá a sabedoria. Então, muitas vezes, existem pessoas que parece que só elas sabem, só elas estão certas. Eu estou certo, é desse jeito, você tem que agir desse jeito, você tem que fazer desse jeito. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas não têm nem temor de Deus. Elas nem sequer param para pensar. Mas pode ser que Deus esteja trabalhando na minha vida ou na vida dele, na vida dela, sim. Às vezes, muitas pessoas, elas não têm esse discernimento. Elas acham que simplesmente nós podemos chegar e fazer as coisas do jeito que nós queremos. E aí é onde vem, muitas vezes, o sentimento de culpa, vem aquela ansiedade, porque a gente quer sair logo da situação que nós estamos passando. Aí vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de pressa e vem o sentimento de impotência. Por quê? Não é para nós trabalharmos. E falando disso aqui, me faz lembrar aquela passagem lá da época de Josafá, no reinado dele, em que o rei da Síria, ele manda uma carta afrontando o Deus de Israel. Então, o que é que Josafá faz? Ele pega aquelas cartas e ele leva ao altar do Senhor. E ele apresenta ao Senhor, ou seja, ele faz uma oração ao Senhor, mostrando o conteúdo daquela carta, o que estava escrito naquela carta, a afronta que estava ali. E aí, o que é que Deus pede para ele fazer? Para louvar. Então, enquanto eles estão louvando, Deus está trabalhando em favor do povo de Israel. Deus está trabalhando em favor do rei, que levou a carta, aquelas afrontas, que levou os problemas, que levou as dificuldades, e colocou diante do Senhor. Então, o que significa? Que não é nós, muitas vezes não é nós, não é eu, não é você que está passando por dificuldades que vai agir. Não é o seu, é Deus que vai agir. Então, o que a gente faz? Como eu disse anteriormente, a gente ora, a gente louva, a gente jejua. Então, a gente faz essas práticas e descansa nossa mente. Enquanto isso, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Então, que todos tenham um bom dia na presença do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Que todos tenham um dia abençoado.